Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Talk Podcast. Meu nome é Azaf Muradas e, como sempre, estamos trazendo conteúdos de relevância para agregar o seu conhecimento geral. E deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe o que é autismo? Muito se fala sobre autismo hoje em dia, não é verdade? Autismo, crianças autistas e isso. Meu filho foi diagnosticado com autismo. O que é isso? É uma doença, um problema, uma síndrome? É genético? Não é genético? Então, para isso, a gente trouxe aqui e a gente bateu um papo com a profissional de altíssimo nível, Sara Bloch. Ela esteve com a gente, bateu um papo muito legal e explicou tudo isso. E para tirar a sua dúvida, pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida de algum amigo seu, de alguma mamãe ou papai que tem algum filho aí, ou alguém que tem um diagnóstico ou não sabe ou precisa ter um diagnóstico. E você compartilhando esse conteúdo, você pode estar ajudando essas pessoas. Então, já dá aquele like, compartilha e aproveita aí. Espero que você goste, espero que seja relevante para você e para sua família. Grande abraço e vamos que vamos. E vamos estar trazendo mais conteúdo aqui no canal. Abraço! Fala, meu povo, fala, galera. Estamos aqui mais uma vez, mais um bate-papo interessante, como sempre, trazendo assuntos e pautas interessantes para poder agregar no seu conhecimento, para poder ajudar o seu conhecimento, a sua família, o seu dia a dia. E hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante, muito legal, muito atual. E você que é pai, você que é mãe, você que trabalha com gente, que é muita gente, eu acho que é muito pertinente a você. Nós vamos falar sobre autismo. Autismo, o que é autismo? De onde vem? O que é isso? É problema, doença, tem cura, não tem? E para isso a gente chamou aqui uma profissional de altíssimo gabarito. Fala com a gente, Sara Bloch, tudo bem? Dê suas credenciais aí, te apresente ao pessoal. Olá, tudo bem? Meu nome é Sara, sou cunhada do Azaf, irmã da Ana Ruth, Essa é a melhor e parte. começando a melhor, né? Pronto. Sou casada com o Eduardo, tenho uma filha, moro aqui em Bauru, que é interior do estado de São Paulo. Eu sou fono há 23 anos e há mais ou menos 5 anos eu tenho me dedicado só a trabalhar com as crianças autistas. Então, tem muita coisa para a gente conversar aí hoje. Tem muita coisa para a gente falar, tem muita experiência aí para compartilhar com a gente. Mas então já vamos começar direto. O que é autismo? Porque muito se fala, né? Meu filho é autista, ó, fulano é autista, tem isso, tem aquilo. O que é autismo? Uma doença, uma doença que a pessoa pode desenvolver, que nasce, é um problema. O que é o autismo? Como é que a gente pode definir? Pois é, tem tanta informação errada, né? E muita gente até que teria responsabilidade, assim, na internet, acaba falando besteira em relação a esse assunto, né? Autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa, o indivíduo que nasce autista, ele já nasce autista. Então, não é contagioso, não se pega, a criança não teve uma febre, ou como tem uma corrente aí que diz que a criança tomou uma vacina e depois ficou autista. Tem pessoas que afirmam isso, que foi Já vi. depois de determinada vacina do calendário que a criança ficou. Ele é uma alteração genética, né? Pode ser hereditária, como é na maioria dos casos, mais de 80% dos casos, e em outras questões ela pode ser, perdão, ela é genética, sendo hereditária ou adquirida por alterações, por mutações genéticas, tá? Então, por exemplo, a criança que nasceu prematura ou
alguma coisa que aconteceu durante a gravidez pode sim causar alterações, e que essas alterações, um conjunto delas, né, um conjunto de genes alterados, eles podem ter o autismo quando a criança nascer. Então, a criança nasce autista e vai morrer autista. Por isso, não é doença, né? Apesar de ter um CID, que é o nosso código aqui brasileiro de doenças, a gente não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu mais ou menos gosto de explicar assim, né? O cérebro tem toda uma programação. Então, a gente nasce e o cérebro tem uma programação a cumprir, né? Que são os marcos do desenvolvimento da criança. E o autismo, ele altera essa programação. Então, a criança vai se desenvolver, mas de um jeito totalmente diferente. E que, se nada for feito, vai trazer prejuízos significativos para aquela criança, às vezes em maior ou menor grau. Então, por não ser doença, não existe remédio, não existe nem tratamento para o autismo, né? Eu, enquanto fono, eu trabalho com os prejuízos que o autismo causa na área da comunicação, especificamente na área da linguagem. Então, a Entendi. criança vai na fono para tratar o distúrbio de comunicação, vai na psicóloga para tratar das questões cognitivas, interação social, né, a rigidez cognitiva. Ou Uhum. seja, a gente trata os prejuízos, mas Isso está lá no código genético, o autismo. não seria um tratamento do O autismo em si. autismo em si, exatamente. Né? Ele Isso está é ali. importante falar, porque muita gente, eu já ouvi, né, orações para curar o autismo, por exemplo, né? E claro, por ignorância mesmo da situação, né? Então não se cura. A gente pode pedir sim a Deus aí a remissão dos prejuízos, né? Que eles são atrapalham bastante a vida da pessoa, mas não se cura por não ser doença, Uhum. exatamente. Entendi. E o autismo parece que virou modinha, né? Todo mundo falando, eu escuto muito isso, assim, nossa, Uhum. todo mundo agora é autista, né? Todo mundo é um pouco autista. Não se escutava, né? Não se falava de autismo até pouco tempo atrás, não se falava. Aí começou a falar sobre autismo, o autismo começou a aparecer muito mais e tem Sim, muita gente que, inclusive, leva a sério, outros não levam tanto a sério assim. Tem gente que fala que e acaba usando também autismo como uma desculpa para alguma outra coisa. Quando que começou a aparecer é. autismo, né? A gente tem uma convenção mundial, né? Que é o Manual das Doenças Mentais, o DSM, e ele, em 2013, ele transformou o que era antes só autismo em transtorno do espectro autista. Então, especificamente depois de 2013 é que deu esse boom de diagnósticos, né? Porque eu falo que é como se fosse um grande guarda-chuva. Transtorno do espectro autista, o TEA, né, que é esse nome que a gente conhece hoje, ele é um grande guarda-chuva. Debaixo dele existem várias formas diferentes do autismo, que são, assim, inúmeras. Não dá nem para a gente catalogar todas as formas. Porém, todas essas formas diferentes de ser autistas têm que ter a díade que a gente fala, duas questões que têm por obrigação ser iguais em todas as pessoas diagnosticadas com autismo. Então, E são, independente do tipo de autista que aquelas condições ali estão presentes em todas, é isso? Certo. em todas, senão não é, né? Então, por exemplo, a gente tem o autista que não gosta de toque físico, por exemplo, né? Não gosta de abraço, não gosta de beijo. E a gente tem os que amam beijo e amam abraço. Tem Uhum. os autistas que não gostam de conversar e tem os que conversam por demais até, que alguém precisa dizer assim, poxa, você está falando bastante, né? Aham. Tem as crianças que tiveram atraso de fala e que talvez até tem 10 anos, por exemplo, e não falam.
E tem as crianças que falaram muito bem, muito cedo, e que, inclusive, sabem ler e escrever com 3 anos de idade. Tem os superdotados, aqueles gênios, que esses são bem famosos na televisão, né, nos programas, e Aham. tem os que têm deficiência intelectual severa. Então, é multiforme aí as questões, as aparências, vamos dizer assim, né? Entendi. Agora, o que tem de essencial, né? São duas questões. Primeiro, dificuldades de comunicação e interação social, nos seus mais diversos graus e modelos, e movimentos repetitivos. Então, por exemplo, dificuldade de comunicação, tanto a pessoa que não sabe conversar, então vamos pegar aí um autismo nível 1, fica lá quietinho no seu canto, né? Dois autistas vão na mesma festa, né? Um Aham. tá lá no que não trocou conversa com ninguém. Ele até queria conversar, mas assim, não sabe como chegar, não sabe como abordar, não sabe nem que assunto pegar. Então, ele tem uma manifestação dessa dificuldade de comunicação e interação social. E na mesma festa, a gente tem um cara que chegou falando, ficou 3 horas falando, foi embora falando, né? De um assunto da preferência dele, mas não perguntou para ninguém. E aí, como você tá? Como está sua família? Não Uhum. permitiu uma troca de conversação, ou seja, ele dominou inteirinha a conversa para não dar Uhum. espaço para ninguém fazer perguntas para ele. Isso é de forma inconsciente, né? Aham. Porque ele Aham. não saberia conduzir, por exemplo, uma troca de conversas. Aham. Então, os dois têm dificuldade de comunicação e interação social. E o outro ponto, são os movimentos repetitivos, eles podem ser os clássicos, né, que a gente vê em crianças mais graves, que é aquele movimento de flapping das mãozinhas, assim, perto do rosto, né, Aham. e tem várias funções de se regular, de expressar, por exemplo, frustração, de expressar alegria, enfim, eles têm várias funções, e esse nos graves, né, dar pulinhos, por exemplo, o tempo todo, andar na ponta dos pés, são tudo movimentos repetitivos. Uhum. Mas nos autistas leves, por exemplo, pode ser assistir o mesmo filme 1 milhão de vezes. Tô triste, eu vou assistir. Tô feliz, eu vou assistir. É o mesmo filme, é a mesma repetição de diálogo, por exemplo. Uhum. Ou Uhum. escutar a mesma música até o CD furar de uma forma assim repetitiva. Uhum. Ou pensamentos em looping, sabe? Repetir uma frase, assim, de uma forma que até tira a atenção de outras coisas. Aham. Aham. Então, é muito difícil hoje em dia você bater o olho e falar assim, ah, fulano é autista, né? O que é importante pensar? Eu não gosto da frase todo mundo é um pouquinho autista, porque não é, né? A gente não pode romantizar o autista. Ninguém gostaria que tivesse isso. Mas tem que ter algum tipo de prejuízo importante na vida da pessoa, desde a primeira infância, desde lá pequenininho, né? Aham. Então, o que eu acho que tem bastante hoje em dia é o diagnóstico tardio. Adultos casados que trabalham, têm sua família, têm sua rotina e que agora estão se descobrindo autistas. É porque Entendi. exatamente antes, quando a gente era pequeno, né? Não Não tinha. tinha esse diagnóstico. Tinha dos graves. Dos graves sempre teve. Uhum. E já chamava Mas autismo também? chamava autismo, não chamava TEA, transtorno. É de 2013 que começou a chamar TEA. Mas não tinha o leve e o moderado, que hoje é o nível 1, nível 2. Eles, por exemplo, muitos eram diagnosticados com depressão, com toque, até com TDAH. A Uhum. vida toda, quando na verdade o guarda-chuva maior aí é o TEA. É, porque é interessante Então, você fazer o hoje, por combinado, né? conta. Não é que é. É você fazer o Hã? combinado de vários pontos, porque, por exemplo, como que, voltando naquela Exato, parte porque eles são inicial, comorbidades, né? A maioria dos autistas tem TDAH. é meio junto?
sim. Então, Entendi. por exemplo, TEA e depressão também é uma comorbidade muito comum, né? TEA e toque, e às vezes TDAH, tudo junto e misturado. Então, o que a gente tinha até pouco tempo atrás? Diagnosticava só o toque, só o TDAH, só a depressão, quando na verdade o diagnóstico de base era o TEA, né? E isso traz uma libertação, às vezes, para os adultos. O que eu escuto muito é isso. Poxa, ainda bem, agora eu sei o que eu tinha desde criança. Uhum. Então, traz um alívio até, né? Porque a pressão da sociedade é bastante, assim, sobre a pessoa. Então, ela se compreende muito melhor, traz um autoconhecimento. Sim, Mas o sim, que acontece? Hoje em dia a informação é muito mais difundida, como a gente aqui está conversando, né? E sim. antes não tinha. Então as pessoas não iam atrás. Não é que aumentou os casos, né? Aumentou o número de casos. Não, na verdade eles sempre existiram, mas a gente tinha muito menos diagnósticos, porque as pessoas não tinham muito acesso à informação, então não iam atrás de saberem se aquilo que tinham era realmente só uma depressão, por exemplo, né? E hoje em dia a Entendi. informação está difundida. Eu acho que a dificuldade maior realmente é você diagnosticar, porque tem vários sinais aí, pelo que você está falando, que a pessoa pode achar que é até personalidade. Tipo, Exato. a pessoa é meio tímida, não gosta de socializar, talvez ela só seja tímida. Como que eu consigo desenvolver um estudo, por exemplo, vou pesquisar essa pessoa para ver se ela é autista, ou vou fazer exames para ver se ela tem um autismo? Como eu começo a diferenciar o que é personalidade, jeito da pessoa, gosto da pessoa, assim, principalmente na criança, né? Criança gosta de ver o mesmo vídeo 200 vezes. Sim. Como que eu consigo diferenciar o ser normal da criança para Uhum. o já tá ficando, tipo, já tô achando que tem um nível de autismo aí. Aonde que é essa linha aí? Ela é muito difícil de achar, não? Muito, muito. E até porque não existe um exame que diagnostique o autismo, né? Não existe um exame nem de imagem, nem exame de sangue, nenhum tipo de exame, nem mesmo genético, porque o genético a gente sabe algumas combinações de genes que podem dar, mas não é a porta de entrada para o diagnóstico, né? O Eu já ia diagnóstico perguntar se hoje, nem o genético não dá, não vê nada. então, não é o recomendado de começo, de início. O diagnóstico, ele é feito por uma avaliação através de instrumentos, de protocolos, né, que a gente tem, mas é uma avaliação comportamental, tá? Então, esses protocolos vão ajudar o avaliador a nortear qual é o caminho para a gente observar essa criança. Aí eu estou falando de criança, até vamos dizer uns 10, 12 anos de idade, tá? Então, colher a história da mãe, colher como que a criança é nos ambientes que ela frequenta, pegar vídeos, né? Eu já participei de equipes de avaliação que a gente faz mesmo um apanhado, entrevista todo mundo da família, porque ele é um diagnóstico que a gente tem que fazer assim, por observação mesmo, por esses instrumentos, né? E aí, quem dá geralmente é uma equipe de fono, psico, TO, e quem fecha o diagnóstico aqui no Brasil é o médico. É o médico que fecha, mas ele precisa dessas avaliações aí de cada área, porque às vezes só dentro do consultório do médico a criança não tem Não tem nenhuma como, manifestação. É. tem como. Agora, em adolescentes e adultos, a gente aconselha a avaliação neuropsicológica, que é um instrumento bem específico da psicologia e que avalia todas as funções executivas, todo o modo de pensar e ser do cérebro. E aí, nessa avaliação neuropsicológica, fica muito evidente as questões envolvidas no autismo, né? E é claro, um instrumento por si só, ele não é decisivo, precisa ainda de toda a história pregressa, de toda a avaliação com as pessoas com quem aquela pessoa convive,
para depois, então, se fechar o diagnóstico, né? Entendi. Então, casos clássicos, que são os graves, às vezes, do jeito que entra na nossa sala, a gente Nossa, já fechou, né? é. Então, o grave, ele é o mais fácil de ser diagnosticado, sim. Uhum, A questão é só saber que comorbidade ele tem, mas que autista é. Agora, os entendi. de nível médio e leve, esses requerem, às vezes, várias sessões para se fechar o diagnóstico. E como pai, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos e meio ali. Quais são os sinais, em que momento que o pai e uma mãe tem que se preocupar, assim, nossa, acho que eu vou começar a fazer uma avaliação. Sim. São quantas coisas? Existe uma lista, por exemplo, se meu filho faz isso, 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 se ele faz 8 dessas 10 coisas, é bom eu levar para avaliar. Ou se ele está fazendo só 2, não preocupe, é coisa de criança. Em Hum. que momento que o pai ou a mãe deve começar a se preocupar, quais são os sinais assim que você recomendaria para um pai? Falar assim, se seu filho está fazendo isso, 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 isso ao mesmo tempo, vamos começar a dar uma analisada. Quais seriam esses sinais? Sim, essa é uma questão bem interessante, porque assim, não é só o autismo que preocupa no desenvolvimento de uma criança, né? Não deveria ser só o autismo. Uhum. A gente hoje fala muito em intervenção precoce, quer dizer, quanto mais cedo a gente começar o tratamento das defasagens, melhor essa criança vai desenvolver suas potencialidades, porque toda criança tem, né? Por mais grave que ela esteja. Toda criança tem as suas dificuldades, as suas potencialidades. Então, quanto antes a gente intervir, melhor. Então, para você ter uma ideia, antigamente, e antigamente até pouco tempo atrás, e ainda hoje a gente escuta algumas famílias que chegam, a criança com 4 anos fala assim: mas é que o médico, eu demorei para chegar porque o médico mandou eu esperar até 5 anos, porque você falava que não pode fechar diagnóstico de autismo Ah, antes dos 5 anos, né? E aí você perde um tempo precioso de intervenção daquela criança, onde o cérebro estava mais molinho, né? Suscetível às intervenções. Então, existe alguma idade limite para dar? não. Então, aí depois até diminuíram para 3 anos. Hoje em dia, a gente consegue perceber sinais de autismo com 6 meses de idade, tá? Gente, Crianças até menores de 6 meses. É claro que dificilmente uma criança chega no nosso consultório antes, né? E eu falo no nosso porque geralmente a porta de entrada para o diagnóstico é a fono, né? Por, aham. por envolver questões de dificuldade de comunicação, geralmente entra na fono primeiro, né? Era a Mas, próxima pergunta que eu ia fazer para você. Por que que é, o fono é tão. O profissional do fonoaudiólogo começou a ficar tão envolvido nisso? Pronto. sim. Tanto que hoje o mercado de fono, assim, está super aquecido, né? É bem difícil você encontrar uma fono Sim. que trabalha com autismo que não trabalhe, porque ele está muito, muito aquecido, esse mercado, exatamente por conta disso, né? Mas só voltando um pouquinho, Uhum. a gente tem, isso por convenção mundial, os marcos do desenvolvimento, né? Então, assim, para toda criança, o que um pai e uma mãe têm que observar? Se essa criança está cumprindo mês a mês o que é esperado para o desenvolvimento dela. Gente, se você der um Google, você vai saber. Por exemplo, escalas como a escala Denver. Se você colocar lá escala de desenvolvimento infantil, já vai aparecer alguma coisa que você vai ter ali mês a mês. Então, com 1 mês de vida, o que essa criança tem que fazer? Com 2 meses de vida, com 3 meses, enfim. Qualquer atraso, né, nessa que a criança não adquiriu aquela habilidade que estava escrito ali que precisava adquirir, qualquer atraso já é um sinal amarelo. E nem é só para o autismo, para um monte de questões, né? Outra coisa. Porque tem um mito, e essa frase ela precisa ser realmente banida das nossas vidas, que é aquela coisa de que cada criança tem seu tempo.
Não é verdade que cada criança tem o seu tempo. Existe sim uma convenção do que a criança tem que fazer mês a mês. É claro que a gente tem uma margem de segurança, né? Você Eu ia perguntar, pode não é tão assim. Tipo, a criança tem que fazer isso com 4 meses, mas ela fez com 5, ou com com. 5. Então aí você observa, foi só aquela habilidade? Ah, foi só aquela, todo o resto seguiu adiante. Então, ok, né? Mas por conta dessa frase, muita criança chega atrasada para a gente. E especialmente a família, a mãe até levanta suspeita. A família fala: ah, isso é coisa da sua cabeça. Cada criança tem seu tempo. Você não viu fulaninho? Demorou para falar e hoje fala tudo, né? Hum, E aí as crianças chegam atrasadas. E quando você vai investigando com a mãe, mês a mês para trás, né? Então a criança chega com 2 anos, fala: ano e meio ele fazia isso? Não, não fazia. E com 1 ano? Não. Quer dizer, poderia ter chegado para a gente 9 meses, com 11 meses, com 1 ano, né? uhum. Como eu falei que o autismo é um jeito diferente do cérebro funcionar, logo aparecem os atrasos. Então, se a mãe pegar, aqui no Brasil, por exemplo, na carteirinha de vacinação, tem todos esses marcos de desenvolvimento. Já chegou criança para mim que a mãe pegou a carteirinha do SUS e Hum. verificou que a filha não fazia alguma coisa com 11 Ah, meses de vem idade. escrito, vem o papel, vem escrito do lado ali os Tem marcos. escrito na É uma carteirinha de coisa que vacinação. realmente essa é uma informação disseminada. Exatamente, né? Então, por a mãe perceber um atraso ali, levou para o profissional, né? E aí o profissional falou, sabe o quê? Um médico falou, não, ela vai conseguir, né? E aí ficou mais 1 ano esperando a criança conseguir aquilo e não conseguiu, né? Uhum. Que era iniciar as primeiras palavrinhas. Uhum. E aí chegou com 2 anos sem falar nenhuma palavra, né? Então, assim, poderia ter chegado com 1 ano de idade, né? Uhum. Uhum. Então, quando a gente observa esses marcos do desenvolvimento, a gente pode ver que a criança já apresentava alguma diferença. Existe uma pequena porcentagem de crianças autistas que não vão apresentar atraso na fala, que na fala vai estar tudo ok. É uma porcentagem muito pequena. E, pelo contrário, às vezes desenvolvem a fala mais rápido e melhor do que os seus pares. Quer dizer, isso também deve se chamar atenção, né? Quando a criança fala muito melhor do que as crianças da sua idade, também é um ponto a ser observado, né? Por que assim? Qual que? Porque pode ser algo que ela tem uma habilidade fora do comum, desenvolvimento de linguagem, que já é atípico também, Que é né? uma coisa típica. Exato. Mas daí, nessas crianças que não têm atraso de linguagem, o que que vai acontecer? Dificuldades da interação social. Não sabe, às vezes, como chegar e começar uma conversa. Repete a frase do adulto como se fosse a sua própria frase. Então, um profissional habilitado logo identifica. Ou Entendi. tem uma fala recortada, uma fala rebuscada, que a gente diz. Sabe, umas palavras que a criança nem deveria estar falando com aquela idade, e ela fala. Então, isso também é uma característica de uma dificuldade de comunicação e interação social, né? Ela está usando a linguagem pela linguagem, e não a linguagem como meio de eu Hum, entrar em contato com o outro, né? entendi. Aí se tem isso, Então, você assim, dá outras coisas para ver se faz um. Uhum. sim, sim. Eu já peguei crianças muito pequenas que falavam como adultos. Era lindo de se ver, né? Porque você fala, meu Deus, a criança é tão pequenininha. E parece um adulto falando, é perfeitinho, usa umas frases completas, né? Mas ali estava por trás um autismo. E aqui Uhum. eu não estou generalizando para todas as crianças, né? É muito específico, muito. Então não tem um autista igual o outro. Porque nessa salada aí de composição do autismo, a gente tem os itens essenciais
E a gente tem, por exemplo, as questões de dificuldade de sensibilidade, de seletividade alimentar. Então, às vezes, uma criança leve no autismo, no atraso de linguagem, tem uma super seletividade alimentar, né? Passa, por exemplo, só com arroz e leite, mas na linguagem ela tá ok. E aí você Entendi. pega um autista grave que come até pedra, né? Quer dizer que ele não tem problema nenhum, que pelo contrário, a mãe tem que segurar, porque às vezes comer sem parar também é um movimento repetitivo, né? Ah, Então ele não tem fim, não tem fim a comida, ele chega a passar mal, mas o cérebro manda ele continuar comendo, porque né? talvez tenha aquela sensação de prazer da comida e o cérebro entende aquilo como uma coisa boa. É, o movimento de comer uma necessidade que o cérebro tem, e aí o estômago está avisando que está cheio, mas a necessidade de se manter aquele movimento repetitivo é maior do que o estômago cheio, Então, né? o autismo, assim, ele pode, o não diagnosticado, pode trazer danos graves na vida de uma pessoa. Sim, sim. E outra, né? Esses atrasos, eles se acumulam, né? Então, uma criança que chega com 5 anos, com atrasos todos acumulados, não é só fazer a criança falar, no meu caso, né? Ela não fala porque tem uma série de coisas Muita coisa. não resolvidas desde, desde que ela nasceu, praticamente, Entendi. né? Então, você Então, está trabalhando em todas essas áreas, a fala, todos na os verdade, é níveis. só a consequência de tudo, de todo esse problema, então ela A não consegue. cereja do bolo, né? Então, aí a criança nem aponta, por exemplo. Ah, chega, ele só não fala. E aí você vai ver a criança não faz um apontamento, não troca um olhar de compartilhamento de atenção, né? Não olha aquela coisa que a criança olha para o que ela quer e olha para o pai ou para a mãe e Aham, volta para o que ela quer. Isso é com uma intenção comunicativa. Eu não aham, falo, mas você entendeu o que eu quero, mesmo sem eu falar, aham. né? Então, aí a criança também não tem esse tipo de comportamento, que é muito anterior à fala. E a gente Ah, tem que trabalhar desde a base. É muito trabalho, muito serviço. é muito serviço. Você está dando todos esses detalhes aqui para mim, e aí, um pouco atrás, você comentou de um médico, né, que falou com uma mãe aí. A pergunta é: os profissionais hoje, da medicina, da fono, não é minha intenção jogar fonos versus médicos. É só, na sua opinião, assim, você acha que existe um preparo nos profissionais, ou por ser uma coisa recente, estão sendo preparados os profissionais dentro disso a partir de agora, mas que ainda, num geral, até os próprios médicos ou fonos, e aí você pode abordar psicólogos, professores, né, que estão lidando com o desenvolvimento da criança o tempo inteiro. Eles estão preparados para todos esses detalhes, porque é muito detalhe que você deu, e dá para fazer uma faculdade, né, disso. Sim, sim. Eu fiz toda uma pós-graduação nisso, né? Porque eu digo por mim, quando eu fiz faculdade há 23 anos atrás, a gente mal teve o tópico autismo, Uhum. a gente teve uma coisa muito teórica e pequena, e nenhuma parte prática disso, né? E eu fiz o USP, eu não fiz uma faculdade Uhum. pequena e tal, e era referência, inclusive, era a segunda melhor do país quando eu fiz. E pelo que eu E, entendi, a parte prática é a principal, né, porque você tem que estar ali no dia a dia vendo o desenvolvimento. exato. Então, se os profissionais mais antigos, eu digo assim, de 10 anos para trás, não se atualizarem, eles vão praticar aquela medicina ou aquela terapia antiga. Então, tem muita fono hoje, infelizmente, fazendo terapia tradicional em autista, quando já se sabe que a terapia tradicional não resolve as questões de linguagem do autista. Tem que ser a terapia específica. E para isso a gente faz muito, muito estudo para conseguir fazer esse tipo de terapia, né? E não pode parar de estudar nunca, porque
cada vez mais se descobre outras formas de atualizar, né? Então, os profissionais mais antigos, se não se atualizarem, eles vão ficar repetindo aquela mesma história e atrasando o desenvolvimento das crianças, porque eu penso assim, quando eu não atuava com autismo e eu recebi uma criança autista, eu indicava um profissional, um colega que tivesse condições de trabalhar. Eu não ficava com a criança, né? Isso é ética, é desonesto isso. Você não tem o direito de falar nada que você não tenha certeza. Eu não sabia como agir, eu não tinha interesse na época, não tinha público para isso, meu foco era outro. Então, por ética, a gente não deve ficar com a criança, né? Só Aham. que hoje a gente vê muita gente achando que tem condições, até porque esse público aumentou muito, né? Então, assim, monetizaram o autismo, essa que é a verdade. Aham, aham. E para não perder clientela, muita gente atende sim, infelizmente, né? Mas como tem em todo lugar, acho que todas as esferas, né? Eu acho que tudo, né? E quais seriam, assim, os profissionais... primeiro, esses cursos, um curso profissionalizante, vou chamar assim, para trabalhar com autista. Ou um fono hoje quer se especializar, quer entender mais. São cursos fáceis de serem encontrados, são nas universidades, são cursos fáceis, é uma coisa acessível fazer esses cursos, assim? Olha, também teve uma explosão de cursos de pós-graduação, né? O que eu recomendo é se a pessoa tem certeza que quer trabalhar com autismo, seja professor, como você disse, seja qualquer tipo de terapeuta, TO, psico, enfim, tem que fazer uma especialização na terapia comportamental, que é a ABA, né, que é a terapia padrão ouro, a ciência na qual a gente baseia nossas terapias, que é padrão ouro para tratamento de autismo. Então, mesmo o professor pode fazer, né, se ele quer realmente se especializar nisso. Certo. E também teve uma explosão de cursos que oferecem essa pós-graduação, né? Mas quando você pega lá a grade curricular, não tem o básico, o mínimo que deveria ter, né? Então, às vezes a pessoa investe tempo, dinheiro e não tem preparo suficiente. Então, Uhum. exige muita é muito conteúdo. Então, cursos de 90 horas, cursos de um final de semana, eles não vão capacitar ninguém, Não né? capacitar ninguém. Eles podem dar uma base, a pessoa quer ter uma ideia de como funciona. Ok. E Certo, legal. depois disso, ainda tem as certificações internacionais, né? Eu não tenho, por exemplo, a certificação internacional ainda, que é como se fosse, vamos dizer, quando a pessoa tira uma OAB, né? Eu tenho autorização, eu sou uma analista do comportamento certificada Uhum. internacionalmente, inclusive, mas existem qualificações internacionais que a pessoa ainda pode subir, né? E que hoje no Brasil, por exemplo, não tem regulamentação. Nos Estados Unidos já tem regulamentação. Aqui Ah, no Brasil não tem. É tudo muito novo, tudo né? muito Então, novo, né? isso. E aí eu estava até falando, mudando, voltando àquele assunto, se os autistas são iguais, né? E não Aham, são, porque a gente divide em três níveis. O que antes era leve, moderado, severo, aham. hoje é nível de suporte um, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Então, o que difere um autista nível um, 2 ou 3? É a Um é o mais quantidade, leve, é de baixo para cima. Um é um é o mais mais leve. leve. É a quantidade de suporte que ele precisa para se manter vivo e atuante, efetivo, enfim, cuidar Uhum. da sua própria vida. Então, o de nível um ele precisa de pouco suporte. O de 2 médio. E o nível 3 muito suporte. Então, quanto mais atraso a criança tiver, mais suporte ela vai ter que ter e mais na zona do nível 3 ela vai ficar. Porque se
A combinação de uma terapia adequada com o nível de autismo que a criança tem for favorável, ela pode descer para o nível 2, né? E pode descer para o nível 1 também, é possível. Você dá Nunca uma. vai sair do espectro, né? Mas ela pode mudar, sim. Pode abafar tanto vamos dizer assim, essas consequências que o autismo Prejuízo. dá, os prejuízos do autismo, abafa tanto que a pessoa não precisa de tanto suporte. Sim, sim. E o pai e a mãe que vai lá buscar. Estou preocupado com meu filho. Vou procurar um profissional para começar essa análise. Vai aonde? É sempre no fono? Ou vai no Não, pediatra? Ou quem é. tiver acesso? Toda criança tem o seu pediatra, né? Então, geralmente, o que que eu mais observo? Geralmente as mães relatam ao pediatra alguma coisa que está vendo na criança, né? Se esse pediatra estiver atento, estiver atualizado dos sinais bem pequenininhos que acontecem antes de 1 ano de idade, ele logo vai encaminhar para ou um neurologista ou uma avaliação com equipe multidisciplinar, que geralmente é fono, psico e TO, né? O que que acontece, Ou infelizmente? seria terapeuta ocupacional? Terapeuta ocupacional, eu não sei como que chama aí. Não sei. O que que acontece geralmente, né? Isso já tem mudado, mas geralmente esses médicos não fazem esses encaminhamentos, né? Uhum. E aí, onde a maioria dos casos estoura é depois de 1 ano de idade, quando a criança tem que começar a falar, né? E assim, a maioria não fala. Mas aí se esperam até 1 ano e meio, e depois até 2 anos, né? Então, aí com 2 anos a criança não está falando nada, então procura fono. Então, geralmente é esse o caminho que acontece. Algumas mães furam essa bolha, né? O pediatra falou que não deveria se preocupar, mas ela é atenta, ela está lá olhando os marcos do desenvolvimento, ela não se conforma, vai pedir uma segunda opinião, né? E às vezes leva na fono por conta própria, porque a gente é um profissional autônomo, a gente não precisa de autorização para a criança chegar até a gente, né? E aí, trazendo, então, a gente inicia a investigação e aí faz o caminho inverso, né? Aí tem que voltar nesse pediatra ou a gente já encaminha direto para o neurologista, mas qualquer médico pode fazer o diagnóstico mesmo. Então, dar o CID, fechar transtorno do espectro autista, é só um médico, mas baseado nas nossas avaliações. Em todas as avaliações. A gente está falando muito de criança. Uhum. Teve em algum momento você falou que tem muito diagnóstico tardio. E o cara tá lá com 30 anos de idade. Ele tem aquilo, ele começa a desconfiar, às vezes é casado, a esposa começa a desconfiar algumas coisas que não funcionam bem e vai pesquisar e tem um diagnóstico de autismo. Como que, aonde que ele vai? No médico também faz mais ou menos o mesmo processo? É mais difícil? É bem interessante porque assim, a parte desses adultos recém-diagnosticados são por conta dos filhos, né? Então, o filho está passando pelo processo diagnóstico, aí o marido fala assim, mas eu era igualzinho ele quando era pequeno, né? Aí a gente fala assim, Ah, é? então, Então então vem vamos cá, rapidão. conversar. Vem cá, rapidão. Muitos, Caramba. muitos não vão em busca do seu diagnóstico, né? Porque talvez não queiram pagar um preço, porque se paga um preço, né? Quando é adulto. É porque o Mas cara outros, já vivia até aqui com isso. pois é. Mas a É, questão é que, para todos, algum tipo de prejuízo, ou eles já passaram ou ainda passam, né? E até acham que é normal, que todo mundo passa por aquela situação, quando na verdade não. Então, não. às vezes, dificuldade de manter relacionamentos, né? Ou é uma pessoa, talvez, às vezes, muito explosiva, né? Mas às vezes é casado com uma esposa que ela é bem compreensiva, então acaba
trazendo um equilíbrio ali para a relação, né? Ou você vai pegar, ou se não é uma pessoa casada, você vai pegar o histórico dele, né? Toda a vida, não teve um amigo fixo a vida toda, dificuldade de manter Aham. amizades, enfim, algum tipo de prejuízo essa pessoa tem que ter, né? E, como eu já falei, a gente faz a avaliação, no caso é a psicóloga, que faz a avaliação neuropsicológica, né, somando com a história aí de vida e desde quando era pequeno, porque esses prejuízos têm que existir desde a primeira infância, né? Uhum. Então, desde muito pequeno. E quando é necessário, às vezes, por exemplo, tomar alguma medicação ajuda muito, porque a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, um jeito diferente do cérebro funcionar. Uhum. Então, também tem liberação diferente de neurotransmissores, e que algumas Entendi. medicações podem trazer, assim, algo que a pessoa jamais conseguiria em terapia, por exemplo, e a vida Então toda lutou. existe certos medicamentos. Seriam para todos os tipos de autismo que tem medicamentos ou não? Depende do que Do a pessoa. caso. E para o adulto, só para completar, a terapia indicada é a terapia TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é a mais indicada para diagnósticos de autismo. A medicação para o autismo, ela é muito importante. Não são todos os casos que precisam de medicação, e esse é um ponto que traz muita resistência das famílias, né? Eu costumo dizer assim, para antibiótico nenhuma mãe pensa duas vezes, né? Mas para um remédio de cabeça, pensam. E é a criança que paga o preço, né? E aí, tanto o adulto quanto a criança, então a gente não tem medicação específica, né? Não é doença, enfim, é uma condição. Mas hoje em dia a gente tem medicação tão moderna que não traz aquela coisa de aquela imagem, né, que a gente tem. Ah, eu não queria dar remédio porque eu me lembro que quando eu era pequeno eu tinha um vizinho que ficava dopado, né, com a É, medicação. uhum. Sim, as medicações antigas realmente davam esse efeito. Hoje em dia não, é totalmente diferente. Elas agem exatamente onde precisa agir, né? Tem poucos bem menores efeitos colaterais, e elas vão ajudar na questão da flexibilidade cognitiva. Então, é uma criança que às vezes é muito difícil de aceitar coisas diferentes, nova, muito rígida. Então, o remédio dá uma quebrada nisso, controla a impulsividade, enfim, tem N situações. Ou diminui um pouco, é uma agitação que nem a criança se aguenta. A gente percebe que a criança está cansada, o corpinho está cansado, mas a mente diz que ela tem que continuar pulando, 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 e afeta, por exemplo, o aprendizado. Então, a gente tem algumas medicações que são aliadas do tratamento. Mas, de novo, não é para todo mundo, nem todo mundo precisa, né? E vai ajudar nessas questões aí de funcionamento cerebral. Então, não trata exatamente o autismo. Nenhuma medicação, né? Uma coisa, é bem complexo, né? É bem mais complexo do que as pessoas imaginam, assim, porque Sim, eu vejo as pessoas falando como se fosse uma coisa simples, assim. Uma criança está agindo de uma maneira, ou que seja na igreja, na escola, fala, é porque é autista. Deixa. Trata como se fosse uma coisa simples, assim, vai ser sempre assim, tá bom, é autista. Você acha que banalizou, está banalizando muito esse termo, autismo? As pessoas têm usado isso, porque, assim, que eu vejo, tá? Parece que tem muita criança mal educada, e aí o pai se apoia às vezes nem tem diagnóstico de nada, e ele sim. vira, porque ele assistiu meia dúzia de vídeo no YouTube, e ele fala assim, ele tem Uhum, autismo, então deixa que é assim mesmo. Isso tem acontecido? Você tem visto sim. isso? Duas coisas, né? Você falou banalizou Aham. e se romantizou também o autismo, Hum. né? As duas coisas são perigosas, né? O banalizou no sentido assim, tudo se justifica pelo autismo, né? Então a birra, não, tem que dar a janelinha do avião porque a criança é autista, e por Então, aí vai. uhum.
Então, assim, as terapias, elas são para diminuir as defasagens, inclusive comportamentais, né? Inclusive comportamentais. E aí envolve a medicação é importante nisso também. Então, só que dá trabalho, né? Como toda criança, para a gente educar, dá trabalho, posso negar que da criança autista é muito mais trabalho, porque tem questões bem mais difíceis de serem resolvidas, né? Não é só numa conversa, por exemplo. Aham. Mas vale a pena, porque eu sempre digo para as minhas mães de crianças, né? Eu falei, seu filho vai crescer, ele não vai continuar só essa criancinha de 3 anos. Ele vai se tornar um adolescente, um adulto, né? Então ele precisa entender como o mundo funciona. E o Uhum. mundo não funciona dizendo sim o tempo todo para ele, né? Aham. Então, mães que têm dificuldade não dizem não. Ai, não pode ouvir a palavra não. É verdade, tem crianças que são aversivas a essa palavra, mas a gente vai com Uhum. terapia adequando, né, esse comportamento. Então, isso é Justamente bem para não importante. sofrer, né? Porque o não vai escutar a vida inteira, né? Sim, para que ele não sofra, porque ao achar que dar tudo para a criança é não fazer ela sofrer, na verdade é o contrário, né? Contrário. Você está ensinando um modelo de mundo que ele não vai encontrar fora da bolha de dentro de casa, né? Uhum. E a romantização é essa coisa, anjo azul, foi um presente enviado de Deus, né? Eu não discordo das mães que falam isso, mas assim, é uma rotina pesada, é uma rotina dura, né? Se você conhece alguém que tem uma criança, um filho autista e pode ajudar, às vezes você não consegue ajudar com a criança exatamente, né? Uhum. Mas você pode ajudar com aquilo que é pesado para a mãe em termos de casa, de vida prática mesmo. Acho que Aham. essa é a melhor das ajudas, né? Eu vejo mães muito sobrecarregadas, Uhum. muito, e digo mães, porque quase nunca é o pai, né, que assume, infelizmente, mas É. também vejo casais muito parceiros, muito, muito, isso me enche de esperança e de ver que tem famílias que ficaram mais unidas ainda, casais que se uniram mais, Que bom. né, em contrapartida tem muitos outros que esse é o motivo da gota d'água da separação, né, a gente vê bastante isso depois de um diagnóstico. Felizmente. Você vê Sim. diferença nisso, por exemplo, uma criança que começa uma terapia, um tratamento nisso, que tem só a mãe que está apoiando, a criança que tem a família toda envolvida, você vê um desenvolvimento melhor? Sim. Sim, e por melhor que seja a mãe, né? Porque a criança daí fica muito engessada só no modelo que a mãe lida com a criança. Isso é bem perigoso, né? Então, Aham. quanto mais pessoas a criança conviver, mais ela vai ter que flexibilizar o comportamento dela, o tipo de comunicação. Então, ela expande o seu repertório muito mais Hum. facilmente. Então, não é só o que a gente trabalha na terapia, a gente precisa que a família também faça a sua parte, né? E isso faz diferença. Uma criança inserida num ambiente saudável, familiar, avó, tio, primo, isso é muito Uhum. legal. Então, o ambiente familiar saudável ajuda muito Muito. no tratamento da pessoa assim. Que Sim, interessante. A família é a primeira escola, né? exato. Você vai aprendendo tudo ali, e quem tem uma condição ou um problema, assim, dizendo, é ali que começa, né? É ali que começa. Uhum. Você teria algumas dicas para mamães e papais que têm filho autista ou que está em dúvida se o filho é autista? Tem algumas dicas rápidas aí. Claro que é muito amplo, mas quais seriam Uhum. assim, as dicas, 3 dicas rápidas aí para quem tem filho, que está querendo saber se tem um autismo, se já tem um autismo? Tá. Eu sempre observe o desenvolvimento do seu filho, né? Como eu falei dos marcos do desenvolvimento, observe e acompanhe o desenvolvimento do seu filho. Não ache que é normal ou que ele vai encontrar o caminho dele sem ajuda, caso ele esteja atrasado, né? E aí tem que procurar ajuda num, se é, por exemplo, um tutor, tem que
numa fisioterapeuta, enfim, buscar exatamente o profissional que possa sanar aquele atraso da criança. Uhum. Então, isso vai talvez levar a um diagnóstico ou não do autismo, né? Mas todo atraso deve ser investigado. Isso é uma regra. Para as famílias das crianças que já têm o autismo, né? Sempre manter o tratamento, né? E seguir a melhor rotina possível. Se todas as famílias entendessem o poder da rotina, mudaria muita criança. E zero telas. A gente já fala zero telas para qualquer criança, mas para a criança que tem algum desenvolvimento diferente, o zero é zero mesmo. Eu gosto Isso. sempre de falar que às vezes Isso da outra é um entrevista. podcast. É. E assim, a rotina, o que é rotina? É o mesmo horário de acordar, o mesmo horário de tomar lanche, o mesmo horário de almoçar, o mesmo horário de dormir. Tudo igualzinho todo dia. Isso, assim, é fundamental para a criança autista, porque traz uma previsibilidade. Então, a criança já sabe como vai ser o dia dela inteirinho. Isso tem um poder muito grande no cérebro. E a tela, o problema da tela para a criança autista é que, se ele já tem dificuldade em interagir com pessoas, vai ser cada vez mais legal para ele interagir com a tela, né? Porque é a fuga perfeita que ele precisaria. Então, por mais que o vídeo seja educativo, por mais legalzinha que seja a música, ela Uhum. não vai substituir a interação humana, né? É claro, existem exceções. Eu entendo que os momentos de exceções eles devem ser os mínimos possíveis. Aham. Então, como objetivo de vida, zero telas. Zero telas. Observar os marcos da sua criança, acompanhar, Manter rotina. manter a rotina e zero telas. Ficam as dicas aí, ficam as dicas. Sara, Simples assim. é simples, simples, coisa fácil. Só isso. Só isso. Faça o seu dever de casa. Sara, muito obrigado de coração você tirar esse tempo, tá falando, tá ensinando a gente aqui, né? A gente aprendendo bastante aí com a sua experiência. E como a gente falou, é um assunto muito amplo. A gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo suas redes sociais, tudo. Se as pessoas quiserem, tem pergunta, quiser entrar em contato com você, a gente pode Sim, deixar por aqui. favor. Claro. E aí, a partir daí, você pode ajudar muita gente aí. Tá bom? Muito obrigado mesmo pelo seu Gostei tempo. demais desse papo contigo aí, cunhado. Bom demais, bom demais. A gente vai bater mais papo, vai aparecer mais. A gente já vai falar sobre as telas, né, no próximo, que tela. Tá combinado, então. Você que está grudado nessa tela aqui, está escutando esse podcast, aproveita que você está na tela, já dá um like, comenta, manda um recadinho pra gente aí, o que você acha. E se você conhece famílias, né, que principalmente famílias que têm filhos, e você acha que essa conversa, essas dicas vão abençoar, vai ajudar essas pessoas, compartilha esse vídeo com elas, manda para todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser bom para a vida de muita gente. Beleza? Beleza. Obrigado. Fique Obrigada. na paz. Fique com Tchau, Deus. tchau. E vamos, a gente bate mais papo. Obrigado. Tchau.